Bom, queridos alunos, chegamos então em nossos últimos slides. E aí nós chegamos para falar dos desbravadores. Mas, professor, quem são esses desbravadores? Foram justamente os primeiros navegadores, entendeu? Por que esse termo desbravador? Porque desbravador é aquela pessoa, né, que vai encarar os desafios, vai sem ter medo, vai destemido, né? E, inclusive na página 40 de vocês, se vocês forem ver, o livro cita vários exemplos deles, como por exemplo, aqui nós temos o Pero de Cavignan, que ele navegou de 1460 a 1526. Nós temos o Bartolomeu Dias, que navegou os mares de 1450 a 1500. Nós temos o Fernão de Magalhães, que navegou de 1480 a 1521. E nós temos o mais conhecido, que é Cristóvão Colombo, que navegou os mares de 1451 a 1506, que também é conhecido como o grande descobridor, entre aspas, da América, né? Então, é importante salientar essas partes, gente, que nós estamos falando desses desbravadores, porque esses desbravadores, nada mais, nada menos, eles iam em busca dos metais preciosos, né? Do navegar para quê, né? Como diz lá o slide, para ir em busca desses metais preciosos que haviam nas sociedades ditas por eles, né? Considerada por eles menos evoluída. Então, como esse capital ele precisava ser expandido, então o que é que eles fazem? Eles vão, de certa forma, explorar esses povos, enganar eles, principalmente os povos indígenas. Aqui no Brasil, por exemplo, é um grande exemplo disso, onde os índios foram enganados por espelhos, né, em troca do pau-brasil, que justamente o suco do pau-brasil servia para atingir tecidos, né? Inclusive, lembrando, crianças, que hoje é dia do índio, né, que na verdade é o verdadeiro dono das terras do Brasil. E fica aqui a nossa lembrança para nós podermos, né, lutarmos pelos direitos dos índios, que é nosso direito também por sermos descendentes dele, né? E por igualdade de respeito, né? Já que são povos que ainda estão numa condição de marginalizados pelo governo, seja eles marginalizados por nós, né? Por muitas vezes não conhecermos, né? Por acharmos que somos tão distantes, na verdade, esquecemos que, na verdade, somos descendentes de índio também, né? Então, devemos ser gratos por toda a contribuição, principalmente nós nortistas, né? Que, de certa forma, ainda preservamos os ritos dos índios, né? Principalmente no ato de comer. Então, gente, voltando aqui aos desbravadores. Então, eles eram muitos caros, as viagens eram muito caras e perigosas, mas a vantagem financeira compensava os obstáculos. Como o Estado não poderia bancar sozinho essa empreitada, a burguesia acabou entrando no capital, vislumbrando enormes lucros no comércio marítimo. O Oceano Atlântico, conhecido na época como Mar Tenebroso, né? Porque justamente a igreja pregava essa ideia que lá era super perigoso, que as pessoas não deveriam de forma alguma se meter, porque poderiam correr risco de morte, né? Já que, na verdade, o medo da igreja é que esses homens descobrissem além das coisas que a igreja descobriu, e que foi o que de fato que aconteceu, né? Que a igreja começa a perder o seu poder. E aí nós chegamos à parte final do nosso slide, que é: as viagens eram muito caras e perigosas, mas a vantagem financeira compensava os obstáculos encontrados nos mares tenebrosos daquela época. E, por último, o périplo africano. O que foi esse périplo africano? Os portugueses buscavam contornar a situação impostas pelos italianos, que impediam. Então, na verdade, foi só uma briga, né? A primeira briga que se registra por dominação de território. Então, o que é que os portugueses fazem? Como vocês conseguem ver, eles começam a navegar pela costa da África, né? E eles vão fazer esse comércio, como vocês conseguem observar bem aí,
pela costa da África e pela costa da Ásia para poder fugir dos conflitos que eles estavam tendo com os italianos, já que os italianos também se sentiam ameaçados com o desenvolvimento a expansão, né, do capitalismo, tanto faz dos portugueses quanto dos espanhóis, tá? Galera, no mais eu agradeço pela oportunidade e nos encontramos em nossa próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus e valeu!